A paz do Senhor, meus amados. Bem, nesse momento falarmos sobre o livro de Daniel, capítulo 6, onde Daniel foi colocado à prova sobre servir a Deus, orar a Deus ou buscar a Deus. Todos sabem a história que Daniel 3 vezes ao dia abria a janela do seu quarto para o lado que apontava para Jerusalém e orava a Deus 3 vezes ao dia. E por ele estar em destaque no palácio da Babilônia, alguns tiveram vontade e desejo de destituí-lo da posição que estava, que ele era muito honrado no palácio, ele tinha uma posição de destaque e era um homem, além disso, usado por Deus, confiava em Deus, cria em Deus e tinha uma vida segura diante de Deus. Feito o edito, os homens quiseram culpá-lo porque não achavam nenhum ponto de acusação contra Daniel. E o único ponto que eles poderiam pegar como forma de acusá-lo em alguma coisa no palácio era ele buscar a Deus. Buscar a Deus era uma firmeza que ele tinha, era uma posição que ele tinha, era determinado nessa posição. E nisso os homens se indignavam quando passavam, olhavam ele 3 vezes ao dia orando ao Senhor. Tinha uma vida de oração, uma vida diante de Deus. E Deus revelava mistérios tremendos para Daniel, como revelou. E nesse ponto os homens chegaram ao rei Dário, e fizeram uma proposta, um edito, mandaram fazer uma lei que dentro de um prazo estipulado, ninguém poderia adorar a outro Deus a não ser o Deus da Babilônia. E este edito chegou e percorreu por todos os lugares da Babilônia, chegando até Daniel. E Daniel, mesmo assim, ele não se preocupou em ficar fechado no seu quarto, mas ele continuou as suas orações, continuou no mesmo momento, abrindo a janela do seu quarto, e 3 vezes ao dia ele continuava orando a Deus. Nisto, os homens passaram e pegaram ele, com certeza que já sabiam que um homem de Deus, ele sempre é apontado pelos homens com uma diferença. E sempre as pessoas no mundo querem pegar um ponto fraco ou alguma coisa para tentar acusar nós que somos cristãos, os homens e as mulheres que realmente têm dedicado as suas vidas na presença de Deus. E achar esse ponto, como o rei não pensou em Daniel no momento que assinou o edito, e esse edito foi publicado e foi lançado, e aquele período pegou Daniel realmente em fraga, orando ao seu Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. E nesse momento levaram ao rei e falaram: olha, rei, sobre o edito que tu assinaste, tem um homem que veio de Jerusalém, dos judeus que estão cativos aqui, e ele não tem obedecido a sua ordem, o edito que tu assinou. E quando o rei perguntou, eles falaram: é Daniel, um dos príncipes do teu reino, um dos homens de destaque que é hebreu, lá de Jerusalém, e ele continuamente está dobrando e adorando ao Deus dele. 3 vezes ao dia ele faz as suas orações e continua fazendo as suas orações. E o rei se entristeceu muito com essa posição dos homens, porque ele amava Daniel pela sinceridade, pela posição que Daniel tinha tanto no palácio como a sua posição com Deus. Era um homem digno, íntegro, um homem fiel a Deus, fiel aos seus comandos no palácio. Então o rei Dário tinha um carinho muito grande, tinha um amor muito grande por Daniel. E a palavra de Deus nos afirma isso no capítulo 6 do livro de Daniel. E neste trecho que estou lendo, fala algo tremendo, que o Daniel foi lançado na cova dos leões. E lançado na cova dos leões, ele passou uma noite.
E a cova de leões aproximadamente tinham, cada cova geralmente tinham em média 60 leões. Alguns historiadores falam sobre isso, que mais ou menos era a faixa de 60 leões que comportava cada cova. E Daniel foi colocado lá, não sofreu dano algum. O rei mandou fechar, colocaram a pedra e ele selou com seu anel, justamente para não ter como de maneira alguma alguém tirar Daniel de lá ou ele fugir por uma circunstância ou outra. E a palavra de Deus nos fala que o rei não dormiu a noite toda, ele ficou preocupado, orando a Deus, buscando a Deus pela vida de Daniel. Tanto que de manhã cedinho ele foi lá na cova dos leões e deu um grito do lado de fora. E no capítulo 6, versículo 21, fala que o rei chegou lá, capítulo 6, versículo 5 e 6, versículo 20, 21 e 22, fala que o rei chegou, olha, versículo 20 fala assim: e chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste, e falando o rei disse Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tem podido livrar-te dos leões? E o versículo 21 fala assim: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre, né? A palavra de Deus fala claramente sobre isso. E o versículo 22 comenta desta forma: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque fui achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Uma coisa mais graciosa que existe na face da terra é você estar com consciência tranquila, tanto nos céus quanto na terra. Consciência livre, nenhum peso, nenhum dolo na sua vida, sadio em seus pensamentos, sabendo que Deus conhece os seus feitos, conhece a sua posição, conhece a sua retaguarda, conhece a sua dianteira, conhece tudo de ti, e as pessoas que te cercam também, elas estão ao seu lado, sabendo que você não tem causado danos a nenhum deles. Isso é uma gratificação que sempre quando eu leio essa parte de Daniel, eu fico imaginando que tremendo que Deus é na vida de um homem que deseja ser sincero a Deus e deseja também cumprir essa sinceridade às pessoas que estão ao seu redor, principalmente ao comando de um reinado, né? A palavra de Deus nos fala no Salmo 139 também nos fala, o salmista teve um processo difícil e tal, mas depois ele louvou o Senhor com um dos cânticos dele no Salmo que fala para Deus sondar o seu coração e conhecer a vida dele, ver se há algum mal nos caminhos dele e guia ele por caminhos eternos. Então, quando a pessoa tem uma vida sadia diante de Deus, com certeza ele consegue ter uma vida sadia diante dos homens. O Salmo 139, versículo 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, o salmista Davi também teve essa consciência segura, firme e reta, mesmo tendo os seus transtornos, mesmo tendo as suas dificuldades, os seus erros que cometeu, mas se arrependeu dos seus erros e continuou na graça de Deus, continuou a presença de Deus. Amigo e amiga, em Cristo Jesus, não importa o que você fez no passado, quando você entra na presença de Deus, aceita Jesus Cristo como seu Salvador, a palavra de Deus nos fala que seu passado, todos os pecados, Jesus lança ao esquecimento. A palavra de Deus nos fala sobre confissão. Se você confessa os seus pecados e deixa, jamais você será apontado por Deus e pelos homens. Mesmo que alguém queira te apontar, mas você sabe quem te justifica. A palavra de Deus nos fala que quem nos justifica é o Senhor. E essa é uma grata satisfação de sabermos que somos guardados, reconhecidos e protegidos pelo nosso Deus
Deus Todo-Poderoso. Daniel poderia estar numa dificuldade muito grande. Puxa, agora vou ser lançado na cova dos leões, né? Muitas vezes acontece conosco algumas coisas, não dessa forma de covas de leões, mas alguma situação complicada para nós. Mas nós sabemos em quem temos crido, conforme Jó nos diz. E esta posição e esta palavra permaneça em nós, e nós possamos crescer e se fortalecer e se enriquecer dessa graça. Então, quando os inimigos de Daniel foram lançados na cova, quando Daniel foi tirado de lá, são, sadios, sem nenhum arranhão dos leões, a palavra nos fala mais os versículos para frente, que o rei, versículo 24 e diante, fala que o rei ordenou que trouxesse todos os acusadores de Daniel e as suas famílias, né, e seus filhos, suas mulheres, e eles foram lançados na cova do leão. E quando eles começaram a colocar um por um na cova, os leões pulavam no ar já para catá-los e matá-los e destroçá-los, né, comer a sua carne e tal. Aparentemente, nós vemos que os leões estavam famintos e, segundo os historiadores, eles estavam, parece que uma semana sem comer, não tenho muita certeza. Mas o que importa é que o homem de Deus, a mulher de Deus que crê no Senhor e tem os seus pensamentos, sua casa firme, seu pensamento firme, sua vida firme na presença de Deus, e procura se desviar do mal, conforme a palavra de Deus nos afirma e nos fala, ele com certeza anda seguro. Aonde ele for, ele sabe em quem tem crido, e ele sabe que a promessa de Deus é fiel, que o poder de Deus é grande, a palavra de Deus está firmada em seu coração. Você que tem Jesus Cristo na sua vida, permaneça nos caminhos do Senhor, tenha uma consciência tranquila diante dos homens e diante de Deus. Se fez alguma coisa errada, se fez alguma coisa que Deus não se agrada, volte para trás, levante onde você caiu, em que posição você perdeu a graça de Deus, em que posição que você está pendente com Deus. Levanta nessa posição e faça uma confissão a Deus. Levanta e fala: Senhor, eu realmente errei nessa situação, realmente sou um pecador e preciso da sua graça, preciso do seu perdão para continuar a caminhar na tua presença. A salvação é algo digno, é algo maravilhoso, é algo fiel e é algo eterno. Deus tem isso para cada um de nós. Então firme-se na presença de Deus, firme seus propósitos, seus caminhos na casa do Senhor. Não olhe para o lado direito, para o lado esquerdo. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Tenha certeza que Ele é fiel e justo e nos dará realmente o consolo para todas as coisas nesta terra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, faça sua participação, deixe um comentário. Se tiver alguma pergunta, faça alguma pergunta, estarei disposto a responder e também fazer uma oração pela sua vida, em nome de Jesus. Nesse momento eu vou fazer uma oração para que Deus te ilumine e te abençoe grandemente. Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir que abençoe essas vidas que estão nos assistindo, estão ouvindo essa mensagem sobre Daniel, e se tiverem cometido pecados, Deus, que tu venha perdoar os pecados, venha limpar essas vidas e trazer cada dia elas mais ao trono da sua graça, ao trono do seu amor. Venha fortalecer a fé, venha enriquecer a tua palavra nessas vidas, no nome de Jesus Cristo. Eu quero que a tua bênção seja na vida deles, na vida da família, e aonde eles estiverem, os teus anjos continuem acampando ao redor deles, no nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.